Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. O conteúdo deste vídeo será feito baseado na obra Deus no Antigo Testamento, uma coletânea de artigos, dissertações e teses que foram organizadas por Gerhard Gerstenberger, Haste, 1981. No livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 2, o que os especialistas chamam de redação sacerdotal, o nome El Shaddai é identificado explicitamente como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso nos traz uma correspondência de uma tradição, aonde começa a ocorrer a amálgama ou o sincretismo, melhor dizendo, entre El e Javé. O que há de mais curioso entre os especialistas é que é muito difícil, quase que enigmático, dizer o significado ou a designação mais adequada ao termo El Shaddai, modernamente traduzido de maneira explícita como Deus Todo-Poderoso ou Deus Poderoso. Mas a verdade é que no contexto arqueológico-literário, não há muita facilidade em precisar o significado do nome Shaddai, sendo necessário, então, recorrer a literaturas da Mesopotâmia, literaturas diversas do Oriente Próximo. Principalmente podemos recorrer aos textos ugaríticos. Muitos filólogos afirmam que essa raiz do Shin e do Dalet é a raiz que dá origem às palavras como seio, peito, como também às palavras poder, roubo ou saque. A diferença estará na inserção dos pontos diacríticos, os sinais de cantilação assim também. Transliterando a raiz filológica, o elemento Shaddai parece derivar da raiz transliterada TDW ou assim também TWY. Isso foi demonstrado de maneira convincente por W.F. Albrecht em 1935. De acordo com o professor Albrecht, o significado correto e mais adequado para Shaddai parece ser montanhês. Esta análise morfológica há muito está em discussão, mas diversos acadêmicos, voltando a dizer, por causa da análise morfológica da raiz Shin Dalet, tendem a concordar com o professor Albrecht, pois a ideia filológica de seio, poma, cume, shed também traz a ideia de algo montanhês, algo no pico. A análise da raiz em fontes ugaríticas nos traz a ideia que a vocalização do morfema ai, por exemplo, da palavra própria Shaddai, contido em outros nomes como Pidirai ou Talai, confirma-se em observações de transição cuneiforme. Trata-se, sem dúvida, do sufixo adjetival semítico ocidental, que encontra-se também em gentílicos amoristas, bem como em formas hipocorísticas. Ou seja, é perfeitamente condizente a tradução aquele do, igualmente normal sendo as referências a elementos da natureza, como névoa, orvalho, terra ou montanha, ar-sai, aquele da terra. Deve ser entendido, pode assim também, como aquele do
abismo. Da mesma forma, pode-se entender e captar o epíteto Shaddai como referência à montanha cósmica. Ao analisarmos textos e inscrições antigos, à primeira vista ficamos embaraçados com a quantidade de deidades associadas com montanhas nos panteões cananeus e amorreus. A figura dominante da mitologia cananita, pelo menos nas tradições ugaríticas, sendo Baal Sapon, Adu do Monte Cássio. Além disso, o elemento Har, montanha, e Tzur, despenhadeiro ou montanha, são frequentes nos nomes amoritas do segundo milênio. Não é impossível que Shaddai fosse, apesar de tudo, um epíteto de Baal Hadad. Não é difícil pensarmos que, de certa forma, seria mais fácil associar que Shaddai tivesse sido a designação de uma antiga divindade amorita, um dos deuses, talvez idêntico a Har, introduzido na Palestina por povos ditos patriarcais. Neste caso, Shaddai seria o nome de uma antiga divindade associada por aliança a um clã e secundariamente identificada com El. Sim, claramente em textos ugaríticos, o nome Shaddai está associado ao nome El. É interessante destacarmos que são dois os termos que identificam a residência de El em textos ugaríticos. Hurshan, Monte Central Primordial, em inglês denominado Weltberg, e a raiz transliterada DTADLI, que traduzimos por Monte de El. O monte se localiza na fonte da profundeza dupla, isto é, no nascente cósmico das águas. Era este lugar o Elísio da mitologia cananeia. Pope situa ambas, tanto a fonte cósmica quanto a montanha de El, no abismo. Talvez seria melhor dizer que a montanha cósmica é o lugar onde se fundem mitologicamente o céu e o inferno, o paraíso celeste e o submundo, ou seja, onde se materializa o cosmos, a presença da luz e da escuridão, da manifestação da matéria e também onde há o vácuo. Parece provável também que as expressões bíblicas Adat El, Salmo 82:1 e Har Moed, Isaías 14:13, Conselho de El e Monte da Assembleia, lê-se Assembleia Divina, respectivamente, referem-se ao mesmo local. A partir destes dados, torna-se bem claro que El associa-se à montanha cósmica, sede do Conselho Divino. Assim, o nome aquele do monte, lê-se o Monte Cósmico, não seria impróprio para ele. Nesta linha de raciocínio, é fácil observarmos que somos levados a ler, por exemplo, Tadu-Il como Monte de El, admitindo assim uma relação etimológica entre o ugarítico TD/TDY e o epíteto divino do Deus paterno do panteão ugarítico, El Shaddai, El, o montanhês, El, o Deus da montanha, lê-se a montanha cósmica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.